Você que está nos visitando, eu sou o pastor Alan, estou muito feliz de receber você aqui no Revolução Jovem e espero que Deus fale muito com você. Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, para quem não sabe, os Tessalonicenses é quem morava em uma cidade chamada Tessalônica, amém? Por isso chamamos desse nome, você que está nos visitando e talvez não conheça. Mas abre a sua palavra na primeira carta que Paulo envia a Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23. Quem achou, diz achei. Eu não vou ser breve nessa mensagem, então eu queria pedir muito a sua paciência, para você entender o máximo que você puder, e eu conseguir também te ensinar alguma coisa, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, amém? A palavra vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, a qual também assim fará, amém? O tema batalhas emocionais é um tema hoje popular no mundo inteiro. Todas as pessoas que nós conhecemos são pessoas que possuem emoções, elas possuem sentimentos e elas estão o tempo todo vivendo, dia após dia, reações internas, pensamentos estranhos, pensamentos positivos, e elas estão vivendo a vida como deve. Por isso você pode perceber que hoje milhares de pessoas estão travando uma grande batalha emocional, pessoas estão travando uma guerra de sobrevivência com as suas próprias emoções. Quem aqui já se sentiu em uma situação tão complicada, onde achou que ia perder o controle? Levante sua mão bem alta. Eu acho que todas as pessoas já passaram por isso. Agora, toda dor sempre vai apontar uma raiz, e toda raiz sempre vem repleta de sintomas. Agora, para a gente falar sobre batalhas emocionais, nós precisamos primeiro entender o que são as emoções, o que são os sentimentos. As emoções são reações cerebrais automáticas que impulsionam você a uma ação. As suas emoções sempre vai começar internamente, pode ser também que aconteça de forma externa, mas que sempre vai levar você a ter uma reação diante de alguma coisa. E os seus sentimentos é tudo aquilo que você constrói de forma gradativa, e você pode também de alguma forma construir isso de forma imediata. Pode ser demorado, ou pode ser de forma imediata, ou pode ser também que esse sentimento perdure e permaneça, ou ele seja também interrompido de acordo com algum processo, alguma coisa que você faça ou que aconteça contigo, que te cure ou te impulsione ou te prepare. Agora, pessoas estão lutando de forma desesperada, porque estão feridas e também sozinhas. Elas estão lutando batalhas emocionais que estão sendo travadas todos os dias, internamente falando e externamente falando. Todas as pessoas que se encontram de forma vulnerável, emocionalmente falando, estão sujeitas a viver crises e problemas tão profundos, a ponto de outras pessoas talvez não perceberem. Mas dentro de você, ou dentro de mim, porque eu posso ser também uma vítima, a gente nunca sabe, porque nada acontece de um dia para o outro, isso tudo pode trazer para você desespero profundo, a ponto de você ter pensamentos que não são legais, não agradam a Deus e podem te prejudicar no final. Agora, uma coisa interessante: nós nunca saberemos a intensidade da batalha de ninguém. Algumas vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos assim: nossa, mas que bobeira, que frescura, isso é mimimi demais. Talvez para você seja fácil, mas para outra pessoa seja um nível de desespero tão grande, que pode ser o fim dela. Por isso que quando nós falamos de batalhas emocionais, nós nunca saberemos a intensidade da batalha de ninguém. Agora, para ser honesto, você pode ser a vítima nessa noite. Por muito tempo nós procuramos e passamos aí por fases emocionais, aonde há o combate contra suicídio, enfermidades emocionais, e nós publicamos, postamos na internet, colocamos um monte de texto legal, mas na verdade internamente, talvez você seja a pessoa que precisava do apoio necessário, mas por não identificar, repete comigo, identificação, você não sabe que você é uma vítima. Na verdade, ninguém sabe que é uma vítima até os sintomas agravarem, e você perceber que há uma urgência gritante dentro de você. Embora a Bíblia não use a palavra expressa depressão,
ou outras síndromes faladas, ela aborda claramente outras palavras que indicam problemas e transtornos e muitas coisas emocionais na vida dos homens da Bíblia. Exemplo, alguns falavam assim: a minha alma está abatida. Outros diziam: miserável homem que sou. E por aí vai, as pessoas na Bíblia estão declarando as suas dores da forma que elas entendem, na dialeta que elas conversavam naquele tempo. Agora, a Bíblia revela uma série de personagens influentes que talvez seja uma referência para você. A Bíblia mostra vários homens de Deus na Bíblia que foram profundamente usados por Deus, que carregavam entre eles, dentro deles, problemas emocionais tão graves, que se fosse nos dias de hoje, diante de consultas e trabalhos profissionais, eu tenho certeza que muitas coisas seriam identificadas. E hoje eu quero mostrar algumas características para vocês, de personagens bíblicos, de forma detalhada, que travaram uma grande guerra espiritual e também emocional e física, para vencer nos seus tempos e nos seus dias, as dores emocionais internas que eles sentiam, como talvez você sente hoje. Nós temos várias situações, e a primeira pessoa que eu quero ministrar nessa noite, eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Saul. Repete comigo: a síndrome de Saul. Quem foi Saul na Bíblia? Todo mundo sabe que Saul foi um rei ungido por Samuel para governar naquele tempo o povo de Deus. Agora, Saul é um homem que começou com alegria e terminou extremamente amargurado e com muitas dores emocionais. Saul tinha todo o perfil, e o mais interessante, eu quero chamar a sua atenção: Saul era um homem chamado por Deus. Repete comigo: ele foi chamado por Deus. Muitas pessoas confundem enfermidades emocionais com problemas e crises espirituais. Será então, pastor, que um crente tendo Deus em temor e fé, será que uma pessoa que é cristã genuína pode sofrer problemas emocionais? Sim ou não? Sim, todo ser humano está sujeito a passar por essas crises e problemas. E a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 1, diz que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: Samuel era um profeta. Olha o que Samuel diz para Saul: o Senhor te ungiu como líder da herança dele. Saul era um homem que fisicamente tinha todas as características para ser um grande rei. Saul era um homem que foi, de acordo com a palavra, ungido com óleo por um grande profeta, talvez o único profeta com voz profética naquele tempo para ungir alguém. Saul estava nos requisitos de Deus para ser aprovado como homem de Deus, e ele recebe a unção, e a Bíblia diz que ele recebe um beijo, e ele é ungido. E o mais interessante, a partir daquele momento, ele se torna parte da herança de Deus. Saul recebeu a unção de Deus e assumiu uma posição muito séria, que é a liderança. Ele tinha potencial para se tornar um dos maiores reis, um dos maiores líderes. Porém, ainda que não tivesse nenhum limite externo, fisicamente falando, Saul enfrentava batalhas internas emocionais profundas, que foram suficientes para paralisá-lo de acordo com o tempo. Uma coisa eu observo de acordo com as crises emocionais das pessoas: ninguém dá uma crise hoje e morre amanhã. Ninguém fica mal hoje e para amanhã. É um processo, é progressivo, é de pouco a pouco. As pessoas começam a identificar alguns sentimentos e elas começam a paralisar de pouco a pouco. Por isso, quando eu olho para Saul, eu vejo, porém, ainda que não tivesse esse limite externo, esse homem tinha muitos limites internos que tampavam a sua visão, e ele não conseguia perceber. Repete comigo: percepção. Ele não conseguia perceber o nível que ele estava. Agora, quais são os problemas que Saul enfrentou? O primeiro deles, ele tinha medo. Saul era um homem que era dominado internamente, por mais que era pouco medo, ele tinha medo por dentro. É uma das coisas que paralisava. Outra coisa, Saul também era impaciente. Ele também tinha dentro de si falsidade. Ele também carregava consigo ciúmes, ira. Ele era recheado de sintomas internos que não causavam um problema imediato fisicamente, que é onde a gente olha, observa e repara e vê que está acontecendo alguma coisa, mas ele carregava consigo tudo aquilo que estava dentro dele. Ou seja, tudo isso era a fraqueza de caráter de Saul. Eles eram muito bem camuflados, muito bem, até que isso tudo se agravou.
a Bíblia diz que Saul recebeu uma ordem de Deus, e por receber uma ordem de Deus, ele deveria entrar em uma cidade, ele deveria saquear tudo, pegar tudo e destruir, não carregar nada dessa cidade. E a Bíblia diz que Saul, por uma boa intenção, repete comigo, boa intenção, ele teve uma boa intenção. A Bíblia diz que ele pega os animais que tinham qualidade de vida, e ele com uma boa intenção, ele fez algo bom. Sabe o que Saul fez? A Bíblia diz que ele prepara agora os animais saudáveis e de qualidade, e ele prepara uma oferta para Deus. Isso é bom ou não? É bom. Mas Deus não pediu uma oferta, Deus pediu para destruir. O que me chama a atenção nesse texto, Saul desobedeceu. E quando Saul quebra um princípio, porque desobediência a Bíblia compara a feitiçaria, e quando nós olhamos o princípio quebrado, sabe o que acontece com Saul? Todos os sintomas internos que estavam muito bem camuflados na vida desse grande líder, começam agora a se manifestar, e de forma desesperadora ele começa a perder o controle. Naquele tempo, o Espírito de Deus ainda era transitório, ele vinha e empoderava os homens para uma grande obra, e depois que a obra era feita, o Espírito se removia, saía, e ele se apossava de outros homens. E naquele tempo, Saul perde o Espírito de Deus. Aonde eu aprendi uma coisa muito interessante: o Espírito de Deus traz para mim e para você, se você o tem, proteção contra todos os sintomas internos que podem atrapalhar o nosso progresso e crescimento saudável emocionalmente falando. Quando eu olho para Saul, a Bíblia diz que depois que o Espírito se remove, ele perde a sua posição de rei. Eu não vou narrar a outra parte, porque eu vou dizer sobre Davi também. Agora Saul, depois que perde o Espírito, ele começa a ficar oprimido, ele passa por um processo de opressão muito grande, e agora Saul começa, a Bíblia diz, ser atormentado dia e noite. Repete comigo, dia e noite. Imagina Saul agora todos os dias, dia e noite, sendo atormentado, e a Bíblia diz que era por uma entidade, um demônio enviado da parte do Senhor, que oprimia, que sufocava a vida de Saul. O que eu entendo? Os demônios aproveitam situações emocionais para colocarem o dedo ou influenciarem as áreas que eles não podem governar. E Saul começa agora a ser oprimido. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 15 e 16 assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Sabe o que significa a palavra tormenta, querido? Por muitas vezes nós falamos com as pessoas, discipuladores, pastores e líderes: eu estou sendo atormentado, eu estou sendo perturbado. Agora, o que significa a palavra tormenta? Tormenta é um sofrimento físico intenso provocado por um ser humano ou animal, por crueldade ou tortura, e pode ser causado de forma interna. Ou seja, Saul, ele começou a sentir dores físicas por conta da opressão e da tormenta que ele estava vivendo todos os dias. Você tem sido atormentado? Eu estou pregando para pessoas que têm sentido dores na alma, sem motivos. Você não fez algo sério demais para que você seja punido dessa forma. Mas eu estou pregando para pessoas que não sabem, não identificam ainda o porquê que um dia você está bem, e no outro dia você sente dores a ponto de não querer se movimentar. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que estão sentindo dores tão profundas, que a vontade ao acordar é continuar deitado até a hora de dormir à noite. Não há ânimo, não há disposição, não há vontade. Isso são tormentas. E Saul, quando eu olho para a vida dele, nós identificamos uma síndrome chamada transtorno de personalidade histriônica. O que isso quer dizer? De acordo com a psicologia, uma pessoa histriônica, ela carrega uma imaturidade emocional e tem necessidade constante de atenção. Uma pessoa com esse transtorno, como Saul possuía, nós não estamos aqui afirmando que ele tinha, nós estamos fazendo análises, amém? De acordo com esse transtorno, ele tinha uma dependência profunda de elogios pelo seu comportamento, porque o fato dele desobedecer a Deus, para trazer com uma boa intenção sacrifícios para Deus, ele queria reconhecimento da parte de Deus, ele queria ser visto, ele queria ser percebido. E muita gente pega essa questão da honra e ser percebido como algo ruim.
E nem sempre é. Queridos, a coisa mais gostosa que existe é quando alguém chega perto de você de forma sincera e te honra. É constrangedor, é bom ser percebido, querido. A pior coisa que existe, aqui na Igreja do Amor também acontece isso, por mais que seja a Igreja do Amor. A pior coisa que existe é chegar em um lugar, estar presente e ninguém te perceber. E sabe o que eu percebo na vida de Saul? Ele tinha essa necessidade profunda de aprovação. Ele queria fazer com uma boa intenção, não era intencional, ele não fazia para aparecer e chamar atenção, mas ele queria ser visto por Deus. Afinal de contas, Deus ungiu o rei, e a sua desobediência custa caro. Ele tinha necessidade de aprovação, sacrificou só para impressionar. Pastor, onde você quer chegar? Os transtornos de Saul foram tão sérios, e ele começou a entrar agora em um ritmo acelerado de destruição, de autodestruição almática. Ele começou a se perder nos seus sentimentos, a se perder nos seus desejos, a se perder nos seus princípios, que no final, quando você lê 1 Crônicas 10, versículo 4, o seu fim foi trágico. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito o seu senhor. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Saul foi pressionado pelos exércitos inimigos, e por não morrer às mãos dos inimigos, a Bíblia diz que ele pega uma espada e se mata. Afinal de contas, pastor, é um final legal, é melhor do que morrer nas mãos dos inimigos. Mas na verdade ele chegou nesse estado porque lá atrás ele quebrou um princípio. A quebra de princípio acarretou todos os outros sintomas que estavam dentro de Saul. Emocionalmente ele não tinha estrutura para suportar tamanha pressão que ele sofreu. Outro personagem que me chama a atenção na Bíblia é Davi. Quero falar um pouco sobre a vida e a síndrome de Davi. Davi, ele era um cara extremamente abalado emocionalmente. A começar, quando criança, enquanto seus irmãos se preparavam para receber o mesmo homem de Deus, a qual ungiu Saul, profeta Samuel, em casa, a Bíblia diz que todos os irmãos foram acionados pelo pai a se prepararem para sentarem ali na mesa para receber um grande homem de Deus. Mas Davi não foi lembrado. Justo o rei que estava no campo não foi lembrado. Se você pega o histórico de Davi, desde criança, Davi é menosprezado. Logo depois de chegar à casa do pai e sentar à mesa, porque o profeta chega e vê que o rei não estava na mesa, e o rei não tinha estatura de rei. Lembra comigo, o primeiro rei, externamente falando, tinha toda a aparência de rei. Davi não. Mas Davi, de cara, já foi rejeitado no campo. Quando chega em casa, ele é ungido na presença dos irmãos. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Depois disso, Davi sai da sua casa em um tempo de guerra, vai até o reinado. E a Bíblia diz que um gigante, Golias, ele estava lá agora preparado e afrontando o povo de Israel. A Bíblia diz que ele é menosprezado pelo gigante. Esse pequeno guerreiro que vai lutar contra mim, ele zomba da vida de Davi. Mas antes de chegar de frente para Golias, ele chega no meio do povo e a primeira pessoa que ele encontra é o seu próprio irmão. Vocês estão comigo aqui? E ele abre e olha para Davi e fala assim: o que você veio fazer aqui? Você veio aqui para querer aparecer, né? Está querendo aparecer, você não tem nem tamanho, você não aguenta pegar nenhuma espada. O seu próprio irmão rejeita. E em sequência também a Bíblia fala que ele chega perto do seu próprio rei, antes de chegar até Golias. Ele fala: Senhor, posso combater? Posso lutar? Saul olha para ele e fala: mas você não tem nem tamanho, nem estrutura, você não é capaz. E o gigante também menospreza a vida de Davi. Davi, querido, ele é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que a proposta que ele recebe, sendo a filha do rei, que é uma proposta feminina, é algo que toca, mexe ali com os sintomas de Davi.
E a Bíblia fala que depois de ele receber a proposta, ali vence o gigante, a vida de Davi se tornou uma vida antes de Golias e depois de Golias. E quando nós olhamos para Davi, ele começa a ser rejeitado lá atrás, ele é rejeitado pela família, ele é rejeitado pelo irmão na guerra, ele é menosprezado pelo rei na guerra, e ele é menosprezado pelo seu inimigo também na guerra. Davi tinha de tudo para parar aonde ele estava e se tornar uma pessoa comum. Cara, ser comum não dói. Ser comum é super comum, é super normal. O que nós mais temos aqui hoje são pessoas comuns, que nasceram de forma natural, vão viver de forma natural e vão morrer de forma natural. Mas Davi tinha enraizado sobre a sua vida uma promessa. Repete comigo, promessa. Davi tinha uma promessa, e a promessa é que ele seria também um rei. E a Bíblia fala bem claro que a estadia de Davi depois de se tornar rei, ele fica no palácio, e enquanto ele fica em casa ao invés de estar na guerra com o seu povo, a Bíblia diz que Davi peca. Até aí vocês sabem, não é? Ele olha para uma mulher e a deseja, ele sente vontade de se relacionar sexualmente com aquela mulher, e ele manda com que as pessoas, os seus soldados, chamem aquela mulher para sua casa. E ali Davi, ele comete o seu primeiro erro, o seu primeiro pecado. É interessante como que depois de um pecado, uma queda, a vida de Davi vira extremamente uma bagunça. E quando a gente olha para tudo que Davi viveu e tudo que Davi presenciou no reino de Deus, nós percebemos que Davi também era outra pessoa que tinha de tudo para se tornar alguém oprimido espiritualmente, emocionalmente, como se tornou. Quando nós olhamos para a vida de Davi, em muitos dos salmos ele apresenta a sua angústia declarada, a solidão que ele sentia, o medo que ele tinha do inimigo. Já percebeu que Davi o tempo todo fala do inimigo? O tempo todo ele pede para Deus proteger a vida dele. Guarda a minha vida, me coloca debaixo das suas asas, porque Davi tinha medo do que o inimigo poderia fazer com as brechas que ele abriu no meio do caminho. Por isso que as suas orações de batalha sempre mostrava Deus como um escudo de proteção. E o interessante é que ele diz no Salmo 42, verso 11: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. A Bíblia está dizendo que Davi questionava a perturbação de alma. Por que você está abatida, ó minha alma? Havia uma perturbação extrema na vida de Davi, e isso tudo foi pela somatização de tudo que aconteceu com a vida dele. Todo princípio quebrado acumula muita coisa na minha vida e na sua. Eu acho interessante que quando nós olhamos para a palavra maldição hereditária, e nós olhamos para as pessoas que estão sentadas aqui dentro, a gente não precisa sair muito. Já percebeu que nós temos características estranhas, antigas dos nossos familiares? E o que mais me chama a atenção é, já percebeu como que algumas coisas que aconteceram lá atrás ainda causam dores intensas e profundas dentro de nós? Já percebeu que algumas deficiências do comportamento que temos são frutos de palavras mal colocadas enquanto éramos crianças? Eu te pergunto, por que isso continua? Como pode uma palavra morar dentro de nós, causando raízes a ponto de destruir literalmente o nosso sistema emocional, nosso sistema de sentimentos, em tudo que envolve a nossa motivação ativa, positiva para crescer? É interessante que quando a gente vai para o encontro com Deus, as pessoas que mais são feridas são as pessoas que carregam problemas lá de trás. Agora, uma coisa interessante: já percebeu os problemas? É fácil remover? Tem pessoas que estão aqui nessa noite hoje que ainda mesmo passando por vários processos, estão presos em raízes antigas que podem causar vários transtornos na sua vida. Davi, por um erro, o adultério, ele perde seu primeiro filho. Ele comete a sua primeira tentativa de assassinato e consegue, coloca um amigo, um líder do seu exército para morrer à frente, para que a culpa não caísse sobre ele. Logo depois disso, seus filhos são amaldiçoados. Todos os seus filhos carregam agora uma herança pecaminosa, demoníaca, que abalava internamente a vida de todos eles. Quando você olha para Absalão, quem era para ser o substituto, se tornou agora o próprio filho rebélico que perseguiu o pai e queria tomar o reino para ele.
Quando você olha para os outros filhos de Davi, Tamar foi estuprada, porque também uma maldição pegou o seu próprio irmão, e o seu próprio irmão a estuprou. Um transtorno começou a acontecer na vida desse homem, e tudo isso foi somatizando. Ou seja, a somatização é um distúrbio somático, um tipo de tendência a sofrer, um desarranjo psicológico que se manifesta mediante sintomas físicos e que causam dores. Em um salmo, Davi diz: os meus ossos estão doendo, porque até então eu não confessei o meu pecado para Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Uma mistura de dores emocionais internas e uma mistura também de dores espirituais na vida de um homem que era chamado como um homem segundo o coração de Deus. É um título bom ou não? Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E eu quero dizer para você, como você é conhecido? Você é conhecido como casa de Deus, o sacerdócio real. O Espírito de Deus habita em você. Sabe por que você se sente oprimido e sufocado quando algumas coisas saem do lugar? Porque o Espírito que está dentro de você aciona dentro de você a necessidade de corrigir algumas coisas que estão fora do lugar. Por isso que a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. No Salmo 32, Davi começa a dizer: eu estou sentindo dores internas, os meus ossos estão doendo. Isso tudo porque ele carregava dentro dele as consequências do erro que cometeu. Um pecado foi o suficiente para descortinar uma porção de sintomas que estavam também muito bem camuflados dentro do homem chamado Davi. Um terceiro nome, eu quero falar sobre a síndrome de Elias. Elias foi um homem que viveu e sofreu uma depressão aguda. O que é depressão? Depressão é um transtorno que provoca sentimento de tristeza, ou também a perda do interesse em atividades que em momentos anteriores você sentia vontade e prazer de fazer. Mas no ato da depressão, do transtorno, você perde o prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais, físicos, e pode também diminuir a capacidade de uma pessoa manter as suas atividades normais, fazendo com que ela viva as coisas pela necessidade. Perde o interesse e o prazer em suas atividades, causa alterações no apetite, perda de energia, sono anormal, dificuldade para pensar, concentrar, tomar decisões, até que chega no estado agudo com pensamentos de morte. Alguém aqui já pensou em morrer? Não levante a sua mão. Alguém já pensou em tirar a própria vida? Já parou para calcular, matematicamente falando, humanamente falando, que tirar a própria vida é uma ação de muita coragem? E já percebeu como que nós somos manipulados a pensar a trazer pensamentos tão estranhos, a ponto de pensar em se matar, tirar a própria vida? Já parou para perceber que os nossos pensamentos, eles estão acelerados o tempo todo, e nós pensamos algumas coisas que, quando estamos de forma natural, a gente olha e fala: cara, isso não é possível, não é normal. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão sendo cercadas por esse transtorno emocional chamado depressão. Alguns parecem que gostam, né? Eu queria estar com depressão. Não, porque eu estou com depressão, estou sentindo uma dor na unha do dedo. Eu acredito, querido, que a depressão, ela embriaga a vida da pessoa. Uma pessoa deprimida, ela não consegue ter poder de decisão, ela não consegue ter o poder de influência natural para resolver seu próprio problema. Por isso que quando eu olho para Elias, Elias é considerado na Bíblia o maior profeta, na minha visão bíblica, do Antigo Testamento. Elias, ele chega e se torna um profeta. Não há relatos sobre a origem de como foi, como funcionou, como foi a unção sobre a vida dele, mas ele se torna um dos profetas mais agressivos da palavra, com uma unção incomum. E é interessante que esse homem de Deus, ele carregava dentro de si essas dores e esse transtorno depressivo. A sua enfermidade era muito aguda. E o mais interessante, enquanto ele bate frente com os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele combate com muita fé. E depois de tudo que fez, não sei se você conhece a história, mas depois que Elias libera a palavra do céu e Deus escuta a vida do profeta, uma grande manifestação espiritual acontece. Repete comigo: grande experiência com Deus.
Elias teve uma grande experiência com Deus, e eu quero dizer para você uma coisa de acordo com a palavra: não foi o suficiente para mudar o que Elias sentia por dentro. Tem muita gente que fala: você precisa de uma experiência com Deus, você precisa ir para um encontro. Não, talvez o seu caso seja clínico. Elias viu fogo descer do céu e lamber ali o rego e consumir ali o holocausto. Ele mata a fio da espada os profetas de Baal, eram muitos profetas, uma grande experiência. E ele continua do mesmo jeito. Muita gente acha que Elias entrou em depressão quando Jezabel mandou o recado: olha, fala para Elias que do mesmo jeito que ele matou os meus profetas, eu vou matar ele à espada. Jezabel era uma mulher que tinha voz ativa naquele tempo. Aí muita gente pensa que por aquela ameaça ter vindo ao coração, ao ouvido de Elias, ele agora ficou deprimido. Não, ninguém entra em depressão de um dia para o outro. Ele já carregava sintomas emocionais deficientes por dentro. Vários sintomas já estavam sobre a vida desse homem. A ameaça foi uma gota sobre a vida dele. E a Bíblia diz que depois de ser ameaçado, ele pega suas coisas e ele sai oprimido, perturbado, sufocado para o deserto. E no deserto ele passa por um processo de tratamento com Deus. Eu amo a vida de Elias, gente. Ele estava em um estado crítico, seria impossível chegar no grau que ele estava de um dia para o outro. Agora, após grandes vitórias espirituais sobre os profetas de Baal, o poderoso homem de Deus desejou a morte. A Bíblia diz assim, em 1 Reis 19, versículo 4: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois de uma grande experiência com Deus, Elias pede para que Deus pegue a sua própria vida. Elias rejeitou tudo, e por mais que teve várias experiências com Deus, não foi o suficiente. Por mais que ele era um grande profeta e dava comando e via mão e parava a chuva, e por mais que ele tinha várias experiências com Deus de fogo, a teofania de Deus se manifestava aos comandos de Elias. Pastor, o que é isso? É quando Deus se manifesta de forma visível. Era como se eu levantasse a minha mão aqui agora e minha mão começasse a pegar fogo. Acontecia com Elias. Não foi o suficiente. A Bíblia diz que Elias sai desesperadamente pelo deserto. E quando ele chega, a primeira coisa que Deus manda Elias fazer foi dormir. Dormir representa descanso. Elias precisou dormir. E a Bíblia diz que quando Elias acorda, havia pão para ele comer. E Deus começou a falar com esse homem de Deus: você precisa se alimentar da maneira correta. Sabe o que começou a acontecer no deserto? Um processo terapêutico com a vida de Elias. O próprio Deus cuidando da vida de Elias de uma forma íntima, profunda, emocional. Deus começou a incentivar Elias a descansar. Depois que Elias acordou, a Bíblia fala que os corvos serviam, gente, a vida de Elias. Os animais traziam comida para esse profeta. Um rego abriu para esse cara tomar água, se alimentar. Elias acorda e come, e depois que ele come o pão, a Bíblia diz que ele dorme de novo. Então aprenda uma coisa: Deus estava num processo com Elias de descanso, alimentação, descanso. E depois Deus virou para Elias e falou: agora levanta no seu lugar e vai para esse lugar que eu estou te falando. Elias andou por 40 dias. Deus me disse: atividade física. Você precisa se movimentar. Se você ficar do jeito que você está, você não aguenta. E quando chega num lugar, Elias se esconde na caverna no seu momento mais crítico. Elias teve outras experiências sobrenaturais com Deus. A Bíblia fala que houve terremoto, que houve ventania, houve vários sinais, mas nenhum desses sinais Deus estava. Até que a Bíblia diz que uma brisa suave se manifestou. E Elias percebeu que Deus estava na brisa suave. Foram 5 processos: descanso, alimentação, descanso, atividade física. E ele foi para um lugar. Sabe o que significa a brisa suave? Elias precisava agora encontrar prazer nas coisas mínimas.
o homem que viu fogo cair do céu, o homem que viu nuvem agora crescendo, chovendo, agora precisava voltar a ter prazer nas coisas simples. Não foi o suficiente. O quadro de Elias se agravou. Elias rejeitou tudo, e por mais que experimentou grandes experiências com Deus, não foi suficiente. O seu estado se agravou ainda mais, e chegou num quadro irreversível. O quadro de Elias não voltou mais ao normal. O maior profeta do Antigo Testamento, biblicamente falando, precisou transferir, pegar a sua capa de profeta, porque Deus também não pega, e ele precisou colocar a sua capa em outro homem. Não foi porque ele estava velho, não foi porque ele tinha sido promovido, porque ele não aguentou as pressões emocionais que ele viveu. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus toma Elias para ele. É legal, né? Uau, esse cara é um homem de Deus. Ó, Deus tomou, não, Deus tirou ele da terra porque ele não estava bem emocionalmente falando. A síndrome de Elias é uma síndrome que aponta uma depressão aguda que o levaria à morte. Outro personagem, quero falar sobre a síndrome de Jonas. Jonas foi o único profeta que foge, ou que fugiu do seu ofício. Em tudo que você olha na palavra de Deus, os homens de Deus na Bíblia sempre aceitaram os comandos de Deus de forma natural. Vocês estão aqui, amém? Acordados, amém? Mas Jonas recebe agora uma proposta e ele rejeita. Ele não quer essa proposta. Jonas é enviado a Nínive, mas ele muda a sua rota, e ele recebe uma punição severa. E a Bíblia diz que a punição foi ser lançado no mar, e um peixe engoliu a vida de Jonas. Eu li esse texto, querido, eu vou ser sincero para você. Eu ficava vendo Jonas saindo do fundo do barco, falando assim: o problema sou eu, me joga no mar. Não, pode me jogar. Beleza, caí aqui, agora o peixe vai me pegar, agora eu estou aqui dentro da barriga. Gente, eu estava na praia esse final de semana. Eu, Fernando, Alice e o Lucas, nós entramos numa pedra no meio do mar, e colocamos na cabeça assim: vamos atravessar agora a pedra até na areia. Gente, a pior merda que eu fiz na minha vida. É muito longe, gente. É muito longe. Aí pulou a Alice com a boia no meio do alto mar, e veio nós três nadando. Teve uma hora que da cintura para baixo ficou gelado demais. Falei: meu Deus. Para quem não sabe, eu tenho pavor de tubarão no mar. Eu tenho pavor. Eu comecei ali a pensar. Eu lembrei de quê na hora? Do Revolução Jovem, não foi? Eu estou em alto mar, eu vou lembrar do quê? Do tubarão. Minha perna gelada no meio do alto mar, gente. Nós demoramos 30 minutos para chegar na areia. E eu comecei a lembrar, eu falei: cara, o que é isso? É louco. Se eu estava ali daquela forma, imagina Jonas, lançado em alto mar, um peixe agora vem e engole a vida do rapaz. Você acha que Jonas estava de forma tranquila ali naquele momento? Não, impossível. E a Bíblia diz que esse peixe engole a vida do profeta, e ele fica por 3 dias nas entranhas do peixe. A ciência já provou que é possível. Haviam peixes naquele tempo que o homem conseguia ficar dentro, sim. E há relatos até reais, se você pesquisar, eu tive que pesquisar, de pescadores que foram encontrados vivos na barriga de peixes gigantes. Se é mentira, eu estou compartilhando a mentira da internet, mas estava lá, estava. Mas é interessante porque, ainda que 3 dias dentro da barriga de um peixe, aonde ele foi tratado intensamente por conta da insatisfação que ele tinha, não foi o suficiente para mudar o que Jonas sentia. Sabe por que Jonas mudou sua rota? Alguns aqui já me ouviram pregar sobre isso. Jonas muda sua rota porque ele não gostava dos ninivitas. Os ninivitas maltrataram muito o povo de Israel, fizeram muito mal para eles. E agora, quando Deus pediu para Jonas ir pregar em Nínive, é interessante porque agora Deus pede para Jonas ir, e a Bíblia diz que Jonas era justo e querido por Deus. Tudo que Jonas falava acontecia. Sabe o que Jonas fez? Não vou. Eu vou ficar aqui, porque se eu for, eu vou falar e Deus vai salvar. E eu não quero que salve. Eu quero que esse povo morra.
Aí sabe o que Jonas faz? Deus mandou, tudo bem, eu vou. Pegou a mochilinha, entrou no barco, sentido contrário da cidade de Nínive. Escuta, ele entra, acredito que ele não estava satisfeito e nem feliz. Eu vou dormir, né, porque eu estou tão bem. Não, ele estava oprimido e sufocado, como você fica nos dias que você não está bem com Deus. Você fica feliz o dia que você não está bem com Deus? Você fica feliz o dia que você comete aquele pecado que não agrada a Deus, que prejudica você? Impossível. Jonas deita agora no fundo do barco, e ele dorme, sofrendo, porque ele não queria ir cumprir aquilo que Deus pediu, e foi a única coisa que ele rejeitou. Ele vai para a barriga do peixe, por 3 dias ele começa o seu processo terapêutico com Deus. Sabe o que significava o fundo do peixe? De acordo com a analogia bíblica, o fundo, a barriga do peixe, era a representação figurativa do inferno. Sabe o que Deus fez com Jonas? Levou Jonas para provar um pouco do que era a dor do inferno. Não mudou a cabeça do profeta. Mas sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas era profeta obediente. Então tudo bem, agora depois que ele tratou com Deus, a Bíblia fala que o peixe cospe Jonas em Nínive. Acredito que ele sai ali agora todo babado. Não, tudo bem, me deixa aqui, vou lá pregar. Deus ama vocês, quer salvar vocês, não sei mais o que, amém. Pronto. A Bíblia fala que toda a cidade se converte. Jonas sobe para o alto de uma montanha, e ele começa agora a esperar Deus punir o povo. Um profeta insatisfeito. Pastor, o que aconteceu com o profeta? Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele perdeu o prazer de tudo que ele fazia para Deus. Ele pregou por obrigação. Ele perdeu a paixão de estar na célula. Ele perdeu a vontade de estar na igreja. Ele perdeu a vontade de orar. Mas ele era obediente, e ele caminhava por princípios. Então sabe o que aconteceu? Ele fez tudo aquilo sem prazer. A pior coisa que existe é quando você faz algo que você não quer fazer, que você não gosta de fazer. É horrível. Agora sabe o que acontece? Quando a gente olha para a vida de Jonas, no capítulo 4, versículo 3, Jonas revela o seu sentimento. Ele diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Outro profeta que pede a Deus para tirar a vida. Jonas perdeu o prazer das coisas e desejou a morte. Mesmo sendo, querido, ali naquele momento acalentado por Deus, mesmo ali sendo cuidado pelo próprio Deus. Quem era? O próprio Deus. A Bíblia diz que ainda ele demonstra as suas emoções. Olha o que Deus diz, Jonas capítulo 4, versículo 9. Então disse Deus a Jonas: fazes ou você se comporta de forma positiva quando você se ira por causa disso tudo? Você acha que você está fazendo da forma correta? Olha o que Jonas responde. E disse Jonas: faço bem que me revolte até morrer. Jonas estava contrariado. Deus tratou na barriga do peixe. Jonas foi lá e pregou a palavra, a galera converteu. Jonas sobe para uma montanha, sabe o que Deus faz? Deus faz nascer uma plantação de abóbora para cobrir Jonas do sol. Deus trata a vida do profeta. Mas sabe o que ele faz? Me faz ficar revoltado até eu morrer. É o que Jonas deseja naquele momento. Sabe qual era o sentimento de Jonas? Ele tinha um transtorno de perversão. Jonas era pervertido internamente. E nem sempre perversão está vinculada à sexualidade. É uma coisa interessante. A perversão de Jonas, o indivíduo que tem perversão, ele pode ser classificado como perverso quando é devido a traumas ou situações de extrema fragilidade, tem sua compaixão inibida, fazendo com que deseje desesperadamente pelo mal de algo ou alguém. Jonas não mudava a sua percepção. Ele queria, porque queria que todas as pessoas morressem. Sabia que no meio daquele povo tinha criança? Sabia que no meio daquele povo tinha animais saudáveis que sustentavam as famílias? Jonas queria a morte de todos. Em Jonas capítulo 4, versículo 11, mostra o nível de perversão de Jonas, que não foi controlado pelo temor que ele tinha a Deus. O profeta não foi controlado pelo temor que ele tinha a Deus, porque a Bíblia diz que ele queria a morte. Em Jonas capítulo 4, versículo 11 diz assim:
e não é eu de ter compaixão, Deus dizendo, da grande cidade de Nínive, em questão dos mais de 120 mil pessoas, que não souberam discernir o que faz a mão direita e a esquerda. Quantas pessoas tinha naquela cidade? Você tem noção que a perversão de Jonas levou ele a um intento de morte de mais de 120 mil pessoas? Mas ele era profeta, homem de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, e de acordo com a palavra, tudo que ele falava acontecia. Mas estava extremamente insatisfeito, contrariado. Milhares de pessoas morreriam dependendo do coração perverso daquele homem. Você já avaliou o seu coração? Na quarta-feira eu me peguei chorando, olhando para o meu coração. E a minha oração, enquanto eu chorava, ali na beira do mar, no meu TSD, eu corri, depois eu fui orar, eu chorava e falava assim: Deus, não deixe com que o meu coração tome a frente das coisas. Não deixe que os meus pensamentos se tornem externos, porque o meu coração é perverso. Você tem coragem de olhar para o seu coração? Você tem coragem de assumir o que você tem por dentro? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém merece a glória de Deus, nem o maior profeta que está aqui dentro. Ninguém merece a glória de Deus. A perversão de Jonas iria induzir uma cidade inteira a morrer, porque se ele não fosse lá pregar, a cidade ia perecer. A síndrome de Moisés também traz consigo um complexo cravado de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? Se manifesta de maneira extremamente inconsciente e leva os indivíduos a dois extremos: atingir a supercompensação, ou seja, realizações espetaculares, para comprovar para as pessoas e para si mesmo o seu potencial, e também gera um comportamento antissocial, diferentemente de um sentimento normal de inferioridade, ou pode atuar também como incentivo para progresso pessoal. Um complexo de inferioridade é um estágio avançado de desalento, frequentemente resultando numa fuga das dificuldades. Uma pessoa com complexo de inferioridade, ela se compara o tempo todo. Existe muito isso no meio das mulheres. Elas se comparam o tempo todo. O que existe de pessoas hoje que não confiam no seu próprio potencial, pessoas que não acreditam em si mesmas, elas não sabem o que estão construindo, elas estão sempre se apresentando como pessoas inferiores. Moisés não acreditava em si mesmo, sabia que a sua estruturação, seu corpo, a sua capacitação era mínima. Moisés sabia que não era capaz. Quando a gente lê a Bíblia em Êxodo 3, versículo 11, diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Sabe por que ele disse quem sou eu? Porque o próprio Deus havia chamado Moisés para isso. E Moisés disse: quem sou eu? Deus talvez chamou você para algo específico, e você está dizendo: quem sou eu? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Em Êxodo 4:10 ele diz outra coisa: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Muita gente fala nesse momento que Moisés não tinha uma boa capacitação porque ele era gago, mas não é comprovado cientificamente nem historicamente que ele era gago. Existe uma outra teoria que diz que Moisés era um homem pesado de língua porque ele era da cultura egípcia, foi criado no meio dos egípcios. Então a sua linguagem era dura demais, era agressiva demais. E por que essa teoria é válida? Porque a Bíblia diz que por um descontrole emocional Moisés mata um egípcio. Então quando nós olhamos para a vida de Moisés nesse contexto, o tempo todo ele fica agora se reprovando. Ele começa constantemente a apresentar suas limitações, os seus defeitos. Ele se apresenta como alguém, aqui na igreja não tem ninguém assim, graças a Deus. Ele se apresenta como alguém pessimista demais. Ah, não vai dar certo. Ah, eu acho que não está legal. Ah, não vai funcionar. Ah, desse jeito eu acho que não vai dar certo. O tempo todo fica pontuando pensamentos pessimistas. Mas Deus em um momento responde Moisés de uma forma muito amorosa.
Olha como que Deus diz: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou que você, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você tem que falar. Sabe que Deus estava falando com Moisés? Quem criou a boca não foi eu. Do jeito amoroso de Deus, né? Oh, que absurdo, não sou eu que estou chamando você. Vai dar certo. Não é eu que estou falando que você vai conseguir. Não é eu que estou falando para você dar um passo a mais. Não sou eu que estou falando para você avançar nisso. Mas mesmo assim Moisés começa a dizer, e mais uma vez Moisés desqualifica a sua própria pessoa. Em Êxodo 4:13 ele diz: ele porém disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu há de enviar. Sabe o que Moisés estava dizendo mais uma vez? Envia outra pessoa, não pode ser eu não sou bom para isso. Mas Deus não passa a mão na cabeça do complexo de Moisés. Tem pessoas aqui hoje que são complexadas, não se acha bonita, se acha gordo demais, se acha inferior demais, se compara demais a outras pessoas, se acha impotente, incapaz, acha que não vai conseguir, fica dando ouvido demais a palavrinhas que machucam você por dentro, e acha que Deus vai vir e vai passar a mão na cabeça dessas pessoas. Não vai. Olha o que Deus responde para Moisés em Êxodo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai também agora a teu encontro, e vendo-te se alegrará um pouco o seu coração. Sabe o que Deus tem que fazer? Trazer Arão agora para frente de Moisés, para Moisés ficar um pouquinho mais motivado. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende sobre a vida de Moisés. O que Deus precisa fazer com você para que você acredite no seu próprio potencial? Sabe o que está faltando na sua vida, menina, você que está aqui? Amor próprio. Sabe o que está faltando aqui? Você não depender de elogio de um rapaz que vai falar que você é gostosa demais, que você é linda demais. Você precisa se ver assim. Sabe, menino, o que precisa para você aqui hoje? Não é de pai que você não teve, não é de uma palavrinha de cura, de ânimo. Não é disso que você precisa. Você precisa pegar a sua vida nas mãos, pegar o que você tem nas mãos, o que você é nas mãos, e se aprovar. A autoaprovação faz muito bem para você. Tem um monte de rapaz aqui hoje que não vai ser nada na vida enquanto não se resolver. Tem um monte de rapaz aqui hoje que não vai conseguir nada, por quê? É cheio de complexo, se compara o tempo todo. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você tem amor próprio? Você se cuida? Você se elogia? Você se sente bem consigo mesmo? Nós compramos roupas novas para as pessoas repararem, nós compramos tênis novos para as pessoas repararem, fazemos uma maquiagem diferente para as pessoas verem. Nós homens compramos um carro melhor para as pessoas verem. Você não precisa de aprovação de ninguém. Todas as pessoas complexadas precisam de aprovação. Elas precisam de elogio, elas são movidas a elogios. Por isso que muitos estão se perdendo hoje na sua autoestima, porque uma hora os elogios vão acabar, uma hora as honras vão acabar, uma hora aquilo que motiva, aquilo que te inspira, aquilo que te sustenta vai acabar. E o que vai restar? Aquilo que você construiu até o momento que tudo acabar. Você acredita em você mesmo? Será que Deus errou escolhendo você? Será que Deus erra em modelar você do jeito que você é? Não. A Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa, muito menos para errar diante do que Ele fez com você. Então você, escuta uma coisa, pare com seus complexos, acredita no potencial que você tem na presença de Deus. O que você quer da sua vida hoje? Ah, é porque eu tenho isso aqui como um plano e isso aqui vai ser muito difícil. Escuta uma coisa, acredita no que é difícil, você vai dar conta. Ah, mas vai ser muito difícil. Por mim que fique mais difícil ainda,
porque eu sei que você vai dar conta. Se você quiser, você consegue, eu tenho certeza. Agora, quem é complexado, quando os elogios acabam, o ânimo também vai embora. Quem é complexado, quando a motivação dos outros acaba, você também para. Por isso, não pare no nome de Jesus. Um outro personagem, quero falar da síndrome de Josué. Josué, ele tinha medo de responsabilidades, ou seja, ele carregava consigo a síndrome da distorção de imagem. O que é a síndrome da distorção de imagem? É uma doença que provoca medo ou fobia extrema de ter defeito, que impossibilita também a construção de algo efetivo, grande demais. Josué, nesse momento agora, ele está diante de Deus, e agora a sua coluna de apoio, o seu pai espiritual, o seu pastor, a pessoa que mais cuidou da sua vida, a sua coluna de sustentação morre. Deus leva Moisés, e agora Deus vira para Josué e fala: agora chegou a sua vez, você vai ter que assumir a responsabilidade de conduzir tudo isso agora. E quando você lê, querido, Josué capítulo 1 inteiro, é um texto que todo mundo gosta de postar no Instagram, de mandar para as pessoas. Tenha bom ânimo, esforça-te. Sabe qual era a contextualização emocional desse texto? Sem dúvida, Josué deu pânico quando ele percebeu que ele teria que assumir as responsabilidades dali em diante. Enquanto ele andava com seu apoio Moisés, estava tudo bem. Mas agora Moisés morre e ele precisa assumir a responsabilidade do povo. E Deus pede para Moisés: passe a responsabilidade para alguém que entre diante do povo, que fale bem diante do povo, alguém que o povo respeite. Nem Josué sabia que seria ele. E agora Deus precisa de um capítulo inteiro para motivar, para instigar Josué a assumir a responsabilidade. Tem de bom ânimo, eu sou contigo, vai, você vai conseguir, aonde você pisar vai prosperar. Mesmo sendo um soldado valente, ele entra em colapso quando chega a sua vez. Um dia vai chegar a sua vez. Um dia a sua oportunidade vai chegar. E eu quero te fazer uma pergunta: você vai estar preparado? Você vai estar pronto para o dia que chegar a sua oportunidade? No capítulo 1 todo, as emoções de Josué estão à flor da pele. Por isso Deus precisa agora começar a apaziguar a situação, porque agora ele seria o líder sênior, o líder principal do povo. Ele seria a voz do povo agora. Não tinha um apoio. E ele demonstra agora a sua fragilidade. A forma que Deus precisa, querido, ele faz. Deus percebeu que precisou acalmar o coração de Josué. Ele começa com muita calma, naquele momento, consolar o coração e motivar o coração de um homem que tinha todo o potencial, que estava pronto, sabia todas as estratégias, tinha a palavra certa na boca, tinha autoridade para fazer, mas ele não se via dessa forma. Já percebeu como que acontece uma alavanca com a gente quando alguém que nos vê por dentro, da forma que a gente não vê, fala conosco, e aquilo cria um ânimo dentro de nós? Não tem coisa mais gostosa do que ter alguém que é uma catapulta na sua vida, que você chega perto dela desmotivado e você sai querendo devorar tudo que está na frente. Não tem nada mais gostoso, às vezes não precisa falar, você está perto da pessoa, você olha para ela e você vê o que ela representa, a forma que ela se comporta, e aquilo te enche de ânimo. Se você não tem alguém assim, você precisa ter. Alguém que vai ser uma alavanca para a sua vida, alguém que vai ser uma voz para você, alguém que você admire e honre e reconheça. Josué agora foi transmitido para uma responsabilidade. A sua transferência de posição aconteceu. E agora ele precisa assumir um posto de grande responsabilidade. E agora Deus começa a dizer: eu acredito em você. Você já ouviu de alguém: eu acredito em você? Somos pessoas altamente sentimentais. Às vezes uma palavra de motivação faz toda a diferença em mim e em você. Mas você tem alguém para ouvir. Você tem ouvido. Sabe o que acontece com pessoas como Josué? Enquanto estão bem, até escutam a voz da motivação, mas quando estão mal, elas se escondem dessa voz.
elas fogem dessa voz. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Qual matemática você usa para sair de perto de alguém que seria vida para você? Qual pensamento você tem? Existem pessoas que estão fugindo de uma voz de comando, de autoridade, de motivação, só porque não estão mais bem. Às vezes por vergonha, às vezes porque pensa que está decepcionando alguém. Não faça isso. Josué agora tinha a melhor motivação. Um outro personagem, quero falar da síndrome de Jó, já estou acabando. Jó sofreu grandes fatalidades, sofreu prejuízos financeiros altíssimos e teve enfermidades seríssimas, fisicamente falando. Esse homem é considerado na Bíblia um homem justo, literalmente. Mas muitos vão dizer aqui, mas ele perdeu tudo. Mas pastor, Deus deu tudo em dobro para Jó. A Bíblia diz que ele perdeu os seus filhos morreram, que o seu gado morreu. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, e ele começou agora a ter um monte de enfermidade. Vocês estão aqui ainda? Mas Deus deu tudo em dobro, não é verdade? Alguém aqui quer perder a mãe para Deus dar outra mãe? Alguém aqui que tem filho quer perder os filhos para ganhar outros filhos? Por mais que Jó foi um homem justo, e a Bíblia diz que ele permanece fiel com Deus, Jó sofreu a dor da perda. Jó sentiu dor da perda. Jó perdeu seus filhos, e quem é pai, quem é mãe sabe que o filho é uma coisa preciosa. Filho é uma coisa que move o nosso amor de uma forma diferente. Quem é filho aqui sabe que mãe é algo especial demais. E Jó perdeu uma das coisas mais importantes da sua própria vida. E junto com a perda dos filhos, Jó também perdeu muitas coisas materiais, e começou a ficar doente. Tão grande era o sofrimento de Jó, que a sua esposa diz para ele: ainda você retém a sinceridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Incentivo suicida. Vou te fazer uma pergunta: Jó tinha motivo para morrer? Sim. Jó tinha motivo para não ser mais sincero? Sim. Jó tinha motivo para não ser mais temente e seguir a Deus? Sim. E tem muita gente que diz, mas Deus restituiu, mas ele sofreu a dor da perda. O luto dos filhos permaneceu na sua memória, na sua vida por muito tempo, até que ele morre. Nós acreditamos que Jó, ele teve um transtorno de estresse pós-traumático. É um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de um portador ter sido vítima de uma situação traumática. A perda dói. Tem gente aqui hoje que perdeu pessoas queridas. Você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, perdeu parentes queridos, dói. Perdeu amigos que você era ligado, dói. Tão grande era o sofrimento de Jó, mas a Bíblia diz que ele prevaleceu e não negou a Deus. Isso não deixa isento a profunda dor que ele teve e que ele sentia por conta das perdas que ele teve. Só quem perdeu pessoas queridas sabe a dor que se causa, a dor de saber que não vai voltar mais. Só pessoas que tiveram sonhos palpáveis sabem a dor que é não tocar mais naquilo. Aquele abraço não vai ter mais. Não adianta dizer que a dor vai passar, talvez não passe, talvez continue por muito tempo. Por isso não despreze a dor de ninguém. Talvez existam pessoas que estão lutando contra a dor aqui hoje nesse lugar. Agora sabe quais foram as declarações de Jó? Jó 3, versículo 11 diz assim: por que não morri no ventre da minha mãe? E em saindo da madre, por que não morri no nascimento? Jó desejou a morte. Alguns dizem que a dor de Jó foi tão profunda que esse texto nem é considerado um texto literal, é um poema. Eu acredito na imagem real desse texto.
Jó foi um homem vivo, sim, é uma história real. Mas pensa comigo a dor que esse homem sentiu. E ele ainda disse em Jó 3,26: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre a mim a perturbação. A história de Jó é tão bonita que fala: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 1 ao 42, Jó questiona com os ímpios, os amigos ímpios, as dores que ele sentia o tempo todo, a ponto de ser repreendido pelos amigos que não eram crentes. No último capítulo, Jó é restaurado. Ele começa agora a agradecer, mas antes ele questiona o tempo todo, ele deseja a morte, a esposa incita a morte, e por último Jó começa a demonstrar seu processo de morte. Em Jó 10, versículo 1 ele diz: a minha alma tem tédio da minha vida. Repete comigo: a minha alma tem tédio da minha vida. Talvez é assim que você está hoje. Você entrou num ciclo vicioso e tedioso da sua vida. Você tem sentido prazer na sua vida? Eu queria que você olhasse para dentro de você. Você tem sentido alegria na sua vida? Alguma coisa tem prendido a sua atenção a ponto de causar sensações boas demais dentro de você? Algumas pessoas já estão no automático aqui há muito tempo. Algumas pessoas já perderam o prazer das coisas há muito tempo. O estado de alegria se foi. A tortura acontece gradativamente. Algumas pessoas estão sentindo por dentro as dores apertando cada vez mais. Como aconteceu com Jó, ele desejou a morte porque a vida ficou tediosa. Outro personagem, a síndrome de Jeremias. Jeremias era abatido de alma e lutou contra a insegurança. Também conhecido como profeta chorão, Jeremias sentia muita frustração por conta das rejeições que ele sofreu a vida inteira. Ele desenvolveu um transtorno de personalidade esquiva, ou seja, é caracterizado por um padrão de inibição social. Ele tinha timidez excessiva, sentimentos de incapacidade, sensibilidade extrema, críticas e repreensões. Uma pessoa esquiva é alguém que não consegue ser repreendido, é alguém que ninguém pode brigar com ela, porque tudo fere o coração dela. Ela não era preparada a críticas, às suas atividades sociais ou relacionamentos com outras pessoas, devido ao medo de ser ridicularizado, humilhado e desprezado. Eram pessoas retraídas, e Jeremias tinha todas as características. Geralmente não se envolve em atividades, ou seja, vendo a si mesmo como inadequados ou sem atrativos ou capacidades para fazer. E Deus pega um homem como Jeremias e fala: agora você vai ser profeta. No pior momento daquele tempo, ele era ridicularizado e rejeitado pelo seu próprio povo. Jeremias 27 diz: sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Ele começa a expressar agora a sensação que ele carregava por dentro, da dor que ele sentia. O insucesso assediava constantemente, diariamente, a vida de Jeremias. Nada dava certo, lutava constantemente contra o fracasso, e no auge da sua dor ele diz: maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe deu a luz. Sabe o que ele está dizendo? Ele está amaldiçoando o dia que a mãe deu a luz a ele mesmo. O sentimento de morte, se você percebe, tomou conta de muitos profetas e homens de Deus na Bíblia. Ele continua dizendo em Jeremias 20:18: por que saí da madre ou do ventre da minha mãe, para ver o trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam em vergonha? Por que eu nasci? Para que eu veja toda essa humilhação acontecendo comigo? Jeremias, ele era sensível, profundamente sensível, e sofria dores por causa da sua sensibilidade. Sabe quem era Jeremias? Uma pessoa rejeitada no meio do seu povo, que não tinha voz de comunicação no seu meio, porque ele não era ouvido por ninguém. E agora Deus pega alguém como Jeremias e faz dele um profeta. Outro homem também, eu digo sobre a vida de Pedro, a síndrome de Pedro. Era um homem descontrolado emocionalmente falando, e ao mesmo tempo era impulsivo, era agressivo e extremamente agitado. Pedro não ficava quieto em momento nenhum.
Nós classificamos Pedro com um transtorno de hiperatividade, caracterizado por uma aceleração e impulsividade exagerada, comprometendo a capacidade de decisão, de dificuldade de manter interessado ou permanente em alguma dificuldade, ou na verdade atividade que não dê certo, ou seja, parava facilmente. Tudo que Pedro começava a fazer, Jesus repreendia a vida de Pedro. Pedro sempre estava presente em tudo. Olha que legal, quem andou sobre as águas com Jesus? Pedro. Pedro não ficava quieto. Acredito porque Pedro tinha tantos transtornos, e ele tinha tantas características, que a defesa de Cristo no Getsêmani, como você vê, ele usa uma espada para defesa. Sabe o que isso mostra? Que Pedro era extremamente impulsivo no que fazia. Pedro tinha dificuldade de ouvir. Pedro tinha dificuldade de aquietar, de ficar na sua. Era impossível em tudo que fazia. Penúltima síndrome é a síndrome de Judas. Judas, ele é o suicida da Bíblia, no Novo Testamento. A ideação suicida é aquele que não consegue reparar o que fez enquanto estava vivo, e por isso ele procura um meio de desativar a sua vida, a fim de saciar, ou de se sentir melhor com a decisão que tomou em tirar a sua própria vida. É interessante que Judas, ele carregava em si um caráter deformado. Judas carregava sobre si muitas características de alguém que era corrompido. Você está aqui ainda? Estou acabando. Ele tinha uma identidade corrompida, suas intenções eram perversas. Ele maquinava o mal o tempo todo ele pegava o que não era dele, o tempo todo ele era conversado demais, fazendo com que as pessoas fiquem a seu favor. Mas no final de tudo, os seus sintomas escondidos levou ele a ferir alguém. E acredito que a ponto de tirar sua própria vida, é um pensamento que poucos têm, mas eu acredito que o que levou Judas à morte era a consideração e temor que ele tinha pelo próprio Cristo que ele traiu. Por isso a devolução das moedas, e por isso ele se mata, porque ninguém vai tirar a vida por alguém que não tenha merecimento por isso. Alguém aqui se mataria por alguém que te fez mal? Não. No caso de Judas, ele chegou nesse clímax ali, de se matar porque ele feriu alguém que ele admirava, amava, e ele sabia que tinha feito bem para ele. E o último personagem, eu preciso falar de Jesus. A síndrome de Jesus. Jesus foi profundamente oprimido, angustiado sobre tudo que estava diante dele. Quando você olha de uma forma clínica e natural, fisiológica, a vida de homem Jesus, você vai perceber muitas coisas. A forma corpórea de Jesus, ela foi constituída entre corpo, alma e espírito. Jesus era uma pessoa almática, ele tinha o espírito nele, e ele era uma carcaça física. Agora, Jesus, ele cansava fisicamente, sabia disso? Por mais que Jesus era Deus, ele sentia cansaço. E por mais também que Jesus era Deus, emocionalmente também ele sentia as pressões, e espiritualmente também. Ele sabia tudo que estava por vir. Ele sabia tudo que Deus estava preparando e colocando sobre a vida dele. Jesus sabia de tudo. E por isso a palavra de Deus diz lá em Jeremias 53, verso 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso, rejeitado também. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, trajetórias, dores, sensações, nós somos sarados. Quando Jesus chega no jardim do Getsêmani, é um dos episódios mais profundos da Bíblia. A Bíblia diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, porque ele não queria ficar sozinho. Jesus também tinha sentimentos e sensações de solidão naquele tempo,
E quando você olha profundamente, a Bíblia diz que enquanto ele orava junto com os três, ele começou a se angustiar-se. Jesus começou a se angustiar. Agora ele começa a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Muitas pessoas acham que a alma está profundamente triste até a morte porque ele ia morrer na cruz. Não, mas a sensação que Jesus sentia como um homem natural era também a sensação de morte no seu corpo natural. Ele começou a se angustiar a ponto de sentir próximo de si a morte. E ele diz: por favor, eu estou sentindo tudo isso, fiquem aqui comigo. Sabe o que Jesus faz? Ele pede ajuda. Ele pega 3 pessoas que são íntimas, ele traz para perto, ele diz: eu estou angustiando, eu estou sentindo sensações de morte, fiquem comigo, por favor. Mas a Bíblia diz que os homens não conseguiram, Pedro, Tiago e João, eles não conseguiram. A Bíblia diz que eles dormem constantemente, porque estavam exaustos. Mas Jesus sabia que a missão naquele momento era para ele, não eram dos 3. Os 3 era só apoio. Por isso que às vezes é bom pegar na mão de alguém. Às vezes é bom pegar na mão de alguém. Não precisa falar nada. Não precisa orar. Não precisa abrir um texto bíblico, não. Pega na mão. Chora junto. Os discípulos foram exaustos e tentaram o tempo todo ficar junto com Cristo. E a Bíblia diz: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Em outras versões, cálice, aquele momento. Sabe o que Jesus desejou? Passa esse tempo de dor da minha vida. Como pode um homem pedir para Deus passar o tempo de dor que ele estava vivendo, se ele desceu para a terra para aquele momento? Sabe o que acontece? Jesus está expressando almaticamente, sua alma está gritando de dor, o seu corpo físico está sentindo as dores da opressão de tudo que ele vivia naquele tempo. E ele começa a dizer e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, mais uma vez eu peço, passa de mim essa dor. Deus não passou. A dor continuou. Jesus, o seu mestre, continuou sentindo dores. O Pai não respondeu nada. Jesus continuou sentindo dor. E ele diz: não seja, porém, o que eu quero, mas o que você quer. Dores. Era tão grande a sua dor que a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. O seu rosto começou a ficar ensanguentado, porque as suas dores de espírito, de alma, de corpo eram tão profundas. Muitos dizem, a dor era espiritual. Não, espírito não soa sangue. O que soa sangue é o corpo físico. Ele sentiu dores nos 3 níveis da terra: na alma, no espírito e no corpo, por conta do pecado da humanidade. E a Bíblia diz, querido, que ele começou a suar tudo aquilo no Getsêmani, sendo pressionado pelas suas dores. E na cruz ele revela o seu sentimento de solidão. Ele diz: Pai, por que me desamparastes? Se Cristo era Deus, cravado na cruz, sentindo a dor do jardim, aquela era a sua missão. Ele sabia de tudo. Como pode Cristo, aquele que veio salvar, enviado pelo Pai, diz: Pai, por que você me deixou? Quando você lê os textos antes nos evangelhos, ele diz: o Pai está com vocês até a consumação dos tempos. O Pai vai estar com vocês até o final de tudo. O Pai vai estar cuidando de vocês. Deus Pai vai estar olhando para vocês. Como pode agora o Filho de Deus na cruz dizendo: Pai, por que você me deixou? Sabe o que Jesus estava revelando? O que você está sentindo aqui hoje nessa noite: dor. Ele como homem sentiu todas as suas dores físicas. Ele como homem foi abalado emocionalmente, sim. Ele como homem sentiu a dor emocional, sim. Porque era projeto celestial para ele na terra: vir como ovelha muda e adentrar no matadouro, morrer. Dores. Cristo viveu tempo
de dores. Quais são as suas dores? Te mostrei no mínimo 10 personagens reconhecidos e influentes que sentiram dores. Eu estou pregando para pessoas que hoje pode ser uma oportunidade para você entender o processo que você está. Eu acordei na praia de madrugada. Eu fui para o banheiro na madrugada. Eu fiquei 1 hora no banheiro, com a minha mão na cabeça, ouvindo gritos de dores. Eu chorei de dor. Eu ouvia vários gritos gritando, gente sentindo dor. Qual é a sua batalha? O que você tem sentido por dentro nesses dias? Como tem sido o seu interior nesse tempo? A dor emocional é como uma embriaguez. Uma pessoa embriagada perde totalmente a noção do que faz. Por isso que muitos tiram a própria vida. Ninguém de forma natural pega uma faca e passa no seu pescoço, se não estiver embriagado emocionalmente, falando nas suas dores. Porque a vida é bela, o único homem que nasceu para morrer se chama Jesus. Os outros nasceram para projetar, para sonhar, para viver e para se alegrar. Mas existem os tempos de dores. Existem pessoas com depressão aqui hoje e não sabem porque não tem um diagnóstico. Existem pessoas que clinicamente estão deturpadas por dentro, mas não sabem porque não tem um diagnóstico. Existem pessoas que estão em quadros gravíssimos aqui dentro hoje, mas não sabem porque nunca pararam para observar. Porque são dias e tempos de dores. Em dias, meses, tempos e anos, todas as pessoas passarão processos de dores. Você não perdeu ninguém? Um dia você vai perder. Estamos vivendo um tempo altamente emocional. Não podemos desprezar esse tempo. Qual é a sua batalha? Qual é a sua dor? Eu quis te mostrar na palavra de Deus que alguns casos são reversíveis, outros talvez podem ser tratáveis, outros não. Como você pode cuidar de algo que você nem sabe? A visão que eu tenho aqui agora é de um pescoço. É como se sua mão estivesse fazendo assim no pescoço e segurando, e vai apertando, e essa mão vai apertando cada vez mais. Mas algumas pessoas encontraram uma facilidade, ou por meio do costume da dor, encontraram uma forma de engolir. Mas elas vivem sufocadas pelo pescoço. A alma está abatida, doente. Outros estão em sintomas e processos e sentimentos e desejos que podem levar você a viver um tempo de muita dor. Eu queria muito ter uma vacina que agora, um remédio ou uma oração especial para tocar em você e você viver agora o melhor momento da sua vida. Mas eu também não tenho um start para acabar com ela. Muito se fala sobre depressão, sobre suicídio, sobre enfermidades e etc. Se você não se cuidar, quem vai? Sabe o que acontece comigo e com você? A gente vai levando até onde dá. Tem muitos jovens e adolescentes aqui hoje que entraram no tempo de apatia espiritual. Essa frieza vai impulsionar você a viver déficit emocional. E as falhas emocionais vão levar você a viver tempos de dores. Outros já passaram as fases e estão nas dores. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio no Cristo que declara que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades.
Amém? Qual é a sua dor? Qual é a sua batalha emocional?